Olá pessoal, bem-vindos ao novo módulo do Discipular, nosso Discipular Online. Nesse módulo nós vamos começar agora a falar e estudar sobre o livro de Gênesis. Essas aulas vão ser baseadas no livro de Gênesis, a história dos começos, que é da editora cristã evangélica, e nós vamos expor todo o livro durante as aulas. Meu nome é Carlos Henrique, Carlos Dias, e eu espero que nós possamos crescer muito, aprender muito e com o que nós vamos compartilhar aqui e aprender da palavra de Deus e entender o que Deus tem para as nossas vidas ali, tirando experiências do livro de Gênesis. Talvez eu fale muito rápido, talvez você não entenda o que eu estou falando. Caso você não esteja entendendo pela velocidade do que eu estou falando, você pode usar aí, por favor, essa ferramentazinha aí do YouTube para diminuir um pouco a velocidade. Bom, iniciando essa nossa aula 1, a nossa primeira aula. Se você olhar lá na revista, tiver a oportunidade de olhar na revista, nós vamos tratar os dois primeiros temas, que é o tema no princípio e criados à imagem de Deus. Nós fizemos essa divisão para conseguir encaixar na gravação das aulas e nós vamos começar por esse tema. Primeiramente, rapidamente vamos fazer uma introdução do livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ele trata da história dos começos, a história das origens. Gênesis, do grego, pra gente Gênesis, essa palavra Gênesis pra gente vem do grego, que é Geneseus, derivada, e ela deriva do hebraico Bereshit. O significado dela é no começo ou nascimento, e literalmente ela significa na cabeça. A autoria dela é dada a Moisés, todos os judeus ou cristãos reconhecem a autoria do livro como tida por Moisés. E do capítulo, nós vamos ter duas grandes divisões durante todo o livro. Do capítulo 1 até o capítulo 11, nós vamos ter a história dos primórdios, e do capítulo 12 até os 50, nós vamos ter a história da salvação. Só voltando aqui, a autoria ela é dada para Moisés. Essa autoria é aceita tanto para os judeus quanto para os cristãos, muito pelo fato de Moisés tratar da circuncisão aqui, e lá em Atos, lá no Novo Testamento já, em Atos 17, fazer referência à circuncisão ter sido dada por Moisés. E aqui em Gênesis a gente já vai encontrar a história da circuncisão. Quando Deus abençoa Abraão, diz que ele vai ser, Abrão ainda no caso, diz que ele vai ser pai de muitas nações, passaria a chamar Abraão, e a partir dali todo homem que nascesse deveria ser circuncidado. Então, essa é uma evidência que mostra que, muito provavelmente, o livro de Gênesis foi escrito por Moisés. Nós temos hoje várias teorias, várias pessoas, vários filósofos, cientistas que discorrem, que falam, debatem sobre a criação do universo, sobre a criação do mundo, mas nós cristãos, nós entendemos que a criação ela provém de Deus, foi Deus quem fez a criação, quem criou o universo, quem criou o homem, quem iniciou o homem, e essa é uma certeza que nós temos dentro do nosso coração, e vamos ver durante a aula de hoje que essa certeza não vai ser só pela fé, no sentido de ser só porque está escrito na Bíblia, ou só porque está escrito na Bíblia, ou só porque eu vi e aprendi lá na escola dominical. Nós vamos ver que nós podemos realmente crer que Deus foi o arquiteto, que Deus foi quem fez e quem criou o universo, e vamos trabalhar isso durante a nossa aula. Uma das teorias mais aceitas é o evolucionismo, que foi proposto por Charles Darwin em 1859. O evolucionismo, ele deriva do latim evolver, como está ali, vocês podem ver. Não existe base bíblica para ele, e ele traz um sentido para a gente de algo que está em desenvolvimento, de algo que se desenvolveu e ainda está em desenvolvimento. Seria algo
como que começou, em algum dado momento do tempo, a vida começou e ela começou a se desenrolar e criaturas e substâncias mais simples foram surgindo, até se chegar em substâncias e elementos mais complexos, como os animais, como o ser humano, e tudo isso que nós temos hoje. E ele não para aqui, ele continua se desenvolvendo, né? Nós aprendemos isso na escola, vemos isso na escola e podemos encontrar esse debate diversas vezes no decorrer da nossa caminhada, da nossa vida. A nossa teoria, que não é uma teoria, é uma certeza, é o criacionismo. O criacionismo, a palavra criar deriva do latim, para a gente aqui, como nós usamos o latim lá, vamos usar aqui também, que é o criare, que é produzir, gerar. O texto hebraico, no texto hebraico traz o verbo bará, que é Deus criou. Nós vamos ver várias vezes aparecendo essa palavra bará aqui na nossa aula de hoje. E é muito importante a gente ter aqui o significado dela, que o bará é algo que Deus cria, que Deus faz. Mas nós vamos entender melhor isso um pouco mais para frente. A base bíblica para isso a gente encontra em Gênesis 1:1, Gênesis 1:31 e Gênesis 2:1. Trouxe aqui para a gente. Gênesis 1:1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:31. Então Deus completou toda a sua criação e eis que tudo era muito bom. E Gênesis 2:1, o autor escreve: assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. Eu trouxe esses versículos para frisar bem que o criacionismo ele vai contra o evolucionismo nesse ponto aqui totalmente, porque o evolucionismo é algo que está se desenvolvendo, é algo que está acontecendo e vai continuar acontecendo. O criacionismo não. O criacionismo defende que Deus criou o universo, ele teve um início, ele teve um processo de criação e ele teve um fim. Deus criou. Deus começou lá no início. No princípio, Deus criou e ele termina fazendo a sua obra no último dia e vendo que era muito bom, que é a criação do homem à imagem e semelhança dele, certo? Uma frase que eu trouxe para a gente pensar um pouquinho, que é a frase do Louis Pasteur: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Trouxe essa frase porque de forma nenhuma aqui eu estou querendo desmerecer a ciência, de forma nenhuma nós vamos deixar a ciência de lado, de forma nenhuma nós vamos achar ou entender que a ciência não tem espaço aqui. A ciência tem espaço sim, ela é importante e ela é importante até para o cristão, porque ela vai trazer para a gente, ela vai nos mostrar, ela vai mostrar para a gente mesmo a assinatura de Deus no universo. Ela vai trazer para a gente saltar aos nossos olhos que Deus realmente foi quem fez. Então a fé, a ciência, ela vai complementar a minha fé. Ela vai mostrar que a minha fé é verdadeira. Como o Louis Pasteur disse, um pouco de ciência nos afasta de Deus, mas muito nos aproxima. Então nós temos que buscar exatamente o que Deus diz, entender o que Deus diz, buscar conhecimento e entender também o que a ciência fala para casar as duas, porque as duas vão se complementar e vão glorificar a Deus. Com certeza, a ciência e a palavra vão glorificar a Deus. Por isso é muito importante que você, aluno, que eu também, como estando aqui falando, compartilhando, quando você estiver assistindo, não fique só na aula. Estude também, busque referências, boas referências, vídeos, use toda a mídia que você puder, toda a ferramenta que você tiver, livros bons, autores bons, para que você possa se aprofundar no tema, para que você conheça Gênesis como um todo e se aprofunde naquilo que nós vamos ver aqui. Nós vamos dar um norte e você precisa chegar na sua casa e se aprofundar. Mas continuando aqui, estava falando da fé e da ciência. Hebreus capítulo 11:3, Hebreus no capítulo 11 fala sobre a fé. E no capítulo 11,
no capítulo 11, no versículo 3, diz assim: pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Hebreus 11:1, quando ele começa a discorrer da fé, falar sobre a fé, ele fala que o autor diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que nós não vemos. E aqui no 3 ele fala que pela fé nós compreendemos, e essa compreensão é o verbo do grego noel, que é entender, que para a gente traz a ideia de perceber com a mente, não só perceber de uma forma leviana ou de algo sem embasamento ou sem qualquer base, é entender com a mente, perceber com a mente o que realmente está acontecendo. Então, pela fé, nós compreendemos que o universo foi criado, pela fé que vem de Deus, pela fé que nós temos em Deus, que nós não vemos, mas entendemos que Ele existe, nós compreendemos com a nossa mente. E nós compreendemos com a nossa mente porque a ciência tem discorrido e mostrado vários efeitos do que Deus faz e mostrado vários requisitos e a assinatura de Deus no universo. Um exemplo aqui é, por exemplo, o Sol e a Lua, que governam o dia e a noite e as estações dos anos. Moisés já escreveu isso lá em Gênesis, o autor já discorre sobre isso lá em Gênesis. E eu vejo isso acontecer hoje. Eu vejo que os dias são governados pelo sol e quando acaba o sol sai a lua e eu vejo que é a noite. E eu percebo que assim vai uma semana, assim vai o mês, assim vai o ano e tudo isso é governado, os luzeiros governam e o autor já descrevia isso lá na frente. Eu compreendo, eu consigo entender comprovadamente que Deus fez aquilo. E aí nós temos que o universo, a palavra universo, vimos a palavra compreender, agora a palavra universo, que tem a ideia de eras e tempo, que foi exatamente isso que nós falamos agora, e a fé, que explica o que a ciência não explica. Talvez nós não consigamos explicar todas as coisas do mundo, todas as coisas da criação, o porquê de todas as coisas, muitas coisas ainda não nos foram reveladas, mas pela fé, e aqui entra a nossa fé, a fé em Deus, as coisas que não vemos, nós entendemos que Ele é o autor. Então a ciência é importante, ela complementa a nossa fé. Toda ciência devidamente analisada e toda escritura corretamente interpretada não entrarão em contradição. Elas serão boas, como eu disse anteriormente, elas glorificarão o nome de Deus. Essa frase é de Adalto Lourenço. E agora nós vamos entrar no processo da criação, a partir aqui de Gênesis 1. Antes, eu falei que ia dar o entendimento aqui para a palavra bará. É muito importante que a gente entenda aqui desde o início a diferença entre essas duas palavras. Bará, como eu disse no início, é criar do nada. No princípio, Deus criou o universo, Ele chamou a existência, Ele fez o universo. E existe aqui, nós vamos ver várias vezes essa palavrinha aqui, esse verbo ierri, que é fazer surgir. Eu trouxe essas duas imagens para tentar explicar, apesar de ser muito difícil explicar, compreender, é algo que para os nossos ouvidos é um pouco estranho, mas aqui no bará, criar do nada é como se Deus tivesse feito aquilo ali na cabeça dele, ele bolou, ele imaginou, ele pensou e ele fez, ele criou. Não que Deus não tenha criado tudo, mas aqui no ierri, ele traz a existência. Eu trouxe o desenho de uma lâmpada e depois uma lâmpada acesa. A lâmpada já estava e a luz já existe, a gente já tem a luz. E aqui apenas eu tenho a luz acesa. Então ele fez surgir a luz que já existia e acendeu a lâmpada que estava aqui também, que também está aqui, que também já existia. Então, essa é a diferença desses dois verbos. Não que Deus não é o Criador, Ele é o Criador, Ele fez todas as coisas, o Deus autoexistente, Ele criou todas as coisas, mas nós vamos ver e entender que nesse momento aqui, em diversos momentos, Ele não está criando naquele momento, mas Ele está trazendo, fazendo surgir naquele momento. Em outros momentos, Ele está criando do nada, que é o nosso bará. Entendendo isso, nós vamos aqui para o princípio. No primeiro versículo lá de Gênesis, o início da Bíblia, o começo da Bíblia, diz: no princípio Deus criou, verbo bará,
os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, no princípio, lá quando nada existia, o Deus que era autoexistente, ele cria, ele realmente traz do nada os céus e a terra. A terra ainda sem forma, a terra vazia, a terra escura, só havia trevas. Por enquanto, o mar e o Espírito de Deus, um sopro, alguns teólogos vão trazer que não é o Espírito Santo, que aqui não é o Espírito Santo, até porque o Espírito Santo nessa época, onde o texto foi escrito, ele ainda não era uma realidade, e até porque para o judeu o Espírito Santo seria algo difícil de entender, porque ele não crê ainda nem na encarnação de Cristo, ele ainda tem essa dificuldade. Trazer o Espírito Santo aqui seria um pouco complicado para ele, lembrando que esse texto foi escrito para a época. Então, nesse momento aqui, parece ser o sentido do Espírito de Deus, é um vento que movia, que fazia as águas se moverem sobre a terra que havia acabado de ser criada. E aí nós temos o capítulo 1, do 3 ao 5, que diz: Disse Deus, haja luz. E aqui, é claro, existe um espaço entre um e o outro, mas nós estamos vendo que Deus criou e agora ele disse, haja luz, que é o nosso outro verbo lá, que é o ierri. Ele aqui cria no Bará e aqui ele disse, haja luz no ierri. Deus criou a luz? Deus criou a luz, com certeza. Lá do Bará também. Mas aqui ele chama a luz à existência. E o que era treva, ele passa a ser preparado para um objetivo final, que nós vamos ver mais lá na frente. A terra começa a ser preparada, a ser moldada. Então ele disse, haja luz. Deus cria o universo através do seu poder, e o seu poder é a sua palavra. Todo o universo foi criado através do poder de Deus, que é a palavra dele. Ele disse, haja luz, e houve a luz veio, viu Deus que a luz era boa, separou a luz das trevas, chamou Deus a luz dia e as trevas chamou noite. Houve então tarde e manhã, o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite, das que ficaram por cima, e assim aconteceu. E Deus ao firmamento deu o nome de céu, a tarde passou e raiou a manhã, esse foi o segundo dia. Então aqui no segundo dia, Deus chama também Ierri, e não chama, ele separa, né? Ele não criou aqui a água, ele não fez a água, nós vimos que já estava lá, já tinha sido criada quando ele fez os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, as águas já estavam ali, mas agora nesse momento ele faz o seguinte, ele separa e ele cria um limite entre as duas formas aqui, ele cria um limite entre a água de cima e água de baixo. Aqui, para facilitar o nosso entendimento, o sentido aqui é que uma densa fumaça começasse a subir e se separasse da água de baixo. Ou seja, nós temos aqui Deus separando a água salgada da água potável, a água que sobe e formam as nuvens e perfeita para a sobrevivência da vida na terra, que é a água potável. Então aqui Deus continua preparando a sua criação para um objetivo final, que nós vamos ver mais para frente, mas ele continua preparando a terra, preparando o universo para algo. Ele separa a água que não é boa para sobrevivência e começa para uma que é boa para sobrevivência. E o próprio Deus dá o nome de céu e de firmamento. Finalizando o segundo dia, disse Deus novamente no terceiro dia já, que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu.
Deus outorgou o nome de terra à parte seca e a massa das águas que se haviam ajuntado, ele chamou de mares. Então agora Deus separa o que era mar, ele deixa o mar e ele separa o mar e faz surgir do mar a terra. Lá em 1 Pedro 3, se eu não me engano, nós vamos encontrar o autor fazendo um relato perfeito sobre a terra sair de dentro do mar. O próprio Deus também dá o nome de terra, da parte seca, e a massa das águas ele chama de mar. E aí depois, observou Deus que isso era bom e determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação. Plantas que deem semente e árvores cujo fruto produzam semente conforme sua própria espécie. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação e ervas que dão nelas, de acordo com sua espécie. E observou Deus que isso era bom. Declarou Deus, haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia e a noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, para definir as estações, dias e anos, e que sejam também luzeiros no céu para iluminar toda a terra. E aqui é interessante a gente reparar que a Bíblia, nem no hebraico, nem aqui na nossa tradução, ela vai trazer sol e lua. O autor não escolhe essas palavras sol e lua, apesar da gente saber que é o sol e que é a lua quem governa o dia e quem governa a noite. Porém, naquela época já existiam várias civilizações, vários povos, e os povos já tinham deuses, e vários desses povos tinham o sol e a lua como deuses. Então, para evitar qualquer tipo de culto pagão aqui com a criação de Deus, o autor ele escolhe chamar de luzeiros e não de sol e de lua. Deus fez os dois grandes luzeiros, um para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o quarto dia. Chegamos então ao quinto dia. Disse Deus, fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos. A ideia aqui é de ter em abundância mesmo, de ser uma grande quantidade de seres vivos. As aves, tanto nas águas quanto no céu. No céu, claro, são as aves do céu, e nas águas os peixes, os peixes e todos os animais que vivem na água. E dessa forma Deus criou os grandes animais aquáticos, as baleias e todos esses, em conformidade com as suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Nós estamos vendo que em todas as etapas da criação, Deus ele tem a sua ação, ele molda a sua criação, ele faz a sua criação e depois ele vê que era bom. Ele analisa e vê que era bom. Passaram-se a tarde e a manhã do quinto e o último dia. Chegamos então e disse Deus que a terra produza seres vivos segundo a sua espécie, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens segundo a sua espécie, os rebanhos domésticos conforme sua espécie, répteis e todos os seres viventes, cada qual de acordo com a sua espécie. E observou Deus ainda que isso era bom. De novo, aqui nós estamos no nosso sexto dia, Deus já está agora voltando a criar. Deus criou os grandes animais, ele fez lá do verbo bará no quinto dia. Agora, chegando no sexto dia, ele criou também os animais domésticos, os animais selvagens, todos os demais seres viventes da terra. Deus produziu também, que a terra produza o mesmo elemento lá que ele cria depois que ele utiliza, um elemento parecido aí com o que ele utiliza para a criação do homem. Nós vamos ver mais à frente. E chegamos agora ainda no sexto dia à criação da humanidade. A criação de Adão, como nós conhecemos, nós sabemos. Adão, que significa Adam, né? Adão deriva de Adam, que significa literalmente humanidade, um sentido de plural.
não é só o homem, mas o homem ele é criado ali naquele momento e é dado o nome para ele que significa humanidade, e aqui nós vamos ver e entender que todos somos produtos da terra, somos diretamente ligados à terra. Assim como Adão era ligado à terra, nós também seremos ligados à terra, porque somos ligados a Adão. A partir de Adão, que é o tronco, que é o início, toda a humanidade saiu. A partir de Adão e de Eva, claro, toda a humanidade saiu, mas nós vamos ver mais à frente, a própria Eva saiu de Adão. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, muitas pessoas, muitos teólogos, muitos filósofos, várias linhas, elas vão tratar que talvez existisse já outros povos e que esses povos Deus tivesse criado de outra forma, mas não. Nós vemos aqui que Deus chama Adão de Adam, que é a humanidade, e a partir dele toda a humanidade vai sair. Todos são ligados à terra, porque ele foi feito do pó da terra. Deus diz: façamos nós, antes de entrar nesse ponto, nós temos um façamos nós ali, que nós temos algumas linhas de pensamento sobre isso, que alguns teólogos vão defender que é um diálogo entre a Trindade, mas, como eu já disse lá no início, seria estranho falar da Trindade aqui, nesse momento, não que é estranho falar da Trindade, mas nesse momento seria estranho, porque a Trindade ainda não era uma realidade aqui, as pessoas não seria comum ao ouvido das pessoas da época. Poderia ser talvez uma consulta à corte celestial ou um plural de majestade, que é como era muito comum para as pessoas a vida em reinos, reis, e os reis tinham essa ideia de ter uma corte para consultar ou de falar dessa forma, façamos então, façamos dessa forma, façamos nós, e talvez o autor escolheu isso para usar um estilo literário. O fato é que isso não é tão importante. O que é importante é o que vem depois disso, o que vem quando ele faz isso. E que nós podemos entender aqui é que façamos nós vai merecer aqui uma atenção. Ele chama a atenção e fala: olha o que vai acontecer aqui. Deus vai. Então Yahvé, Deus, fez Adão cair em profundo sono, e enquanto este dormia, retirou parte de um dos lados do corpo e uma costela e fechou o lugar com carne. Desculpa, antes de falar sobre isso, vou falar aqui sobre a imagem e semelhança de Deus que o homem foi criado. O homem foi criado também do Bará, a imagem e semelhança de Deus. Por que essa imagem e semelhança de Deus? Não que nós tenhamos semelhança com Deus, é claro que não, porque Deus é espírito, nós somos matéria, Deus não é matéria, Deus não tem essa carne que nós temos, esse corpo que nós temos, mas nós temos fôlego de vida, nós somos ente moral e nós somos um ser racional. O ser humano, ele tem a possibilidade de pensar, de discernir, de tirar conceitos das coisas, de aprender, de ensinar, de recomeçar, de reinventar, de escolher. Essa é a nossa característica, que é semelhante a Deus, que nos faz ser a imagem e a semelhança de Deus. E, sobretudo, Deus deu ao homem uma particularidade, uma missão que só foi dada a ele, que não foi dada a nenhuma outra da criação, nenhuma outra parte da criação, que é a mordomia, que é o cuidado por toda a criação que ele havia feito. Voltando aqui, Deus fez cair em profundo sono e retirou a parte dos lados, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela. Fechou o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então Deus aqui faz Adão cair em profundo sono, porque nós vemos o relato bíblico que Deus já havia feito toda a criação, ele criou o homem à imagem, criou Adão como a imagem e a semelhança dele.
trouxe a Adão todos os animais, Adão deu os nomes para ele, mas Deus viu que Adão não tinha alguém que fosse igual a ele, que fosse equiparado a ele. Viu que todos os animais tinham os pares, viu que a terra, viu que tudo que ele tinha feito era bom, que estava legal, que todos estavam vivendo em sintonia, mas não tinha ninguém que fosse a imagem e semelhança de Deus além de Adão. Ele não tinha ninguém com quem se relacionar equiparadamente ali, a imagem e semelhança de Deus como ele fora criado. Então Deus agora resolve criar a mulher. Retiram a costela dele, faz ele cair em profundo sono e depois traz a ele a sua esposa ali, a Eva, que ainda não chama Eva, mas traz a ele a mulher. Assim como o pai da noiva leva a noiva até o seu noivo, Deus aqui traz a Adão a sua esposa. E aí o autor escreve depois, então exclamou Adão, esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Repara que aqui ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Gênesis 2:23. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para unir a sua mulher e eles se tornam uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Então Deus cria a mulher, traz ela a Adão, mostra ela para ele e ele se alegra muito, ele exclama de alegria, esta sim é osso dos meus ossos. Imagino que Adão via todos os animais, via tudo o que acontecia, mas ele não tinha ninguém talvez para falar sobre aquilo ou para compartilhar. Ele não vivia em sociedade ainda ali, porque ele não tinha com quem viver em sociedade, não tinha ninguém igual a ele, e aqui agora ele passa a ter. Seria como se talvez agora, nesse confinamento que estamos tendo aí, é tão ruim talvez não ter contato, não ter relacionamento, mas daqui a pouco estamos todos juntos, todos podendo se alegrar, e é muito bom viver em comunidade, viver juntos. E claro que aqui nem se compara, ele estava só e agora ele tem alguém que é compatível com ele. Então a mulher foi criada em compatibilidade com o homem. E por último, o homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. O nus e não se envergonhavam, nós já vamos ver aqui e perceber que ele vai ter uma ligação com o que nós vamos ver agora. Só trouxe um versículo de Salmo 139, 14, que o salmista diz, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. A nossa alma sabe que foi Deus que nos criou. A alma do salmista sabe. A alma daquele que busca ao Senhor entende e sabe que a nossa vida é de Deus, é que a nossa alma corre, nós temos vontade de estar com Deus. Assim, Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer as suas plantações. Deus colocou, então, Adão no jardim, chama ele a fazer e a cuidar das plantações, de tudo que Deus fez, que foi o que a gente viu lá atrás, que era a mordomia dele, o chamado dele para a administração da terra, e colocou ele lá no jardim e deu a ordem para que ele cuidasse, para que ele zelasse. E esse é o nosso chamado, o chamado de Deus para as nossas vidas, para cuidar e para zelar do que ele fez. Nós temos aqui os 7 dias da criação, que é algo que é muito debatido também, já estamos caminhando para o fim da aula, e de hoje, os 7 dias da criação, existe um debate extenso e muito, vai para a área da geologia, da filosofia. Aqui entramos também com o cristianismo, mas aqui não vamos discutir, mas sobre a duração, o tempo que durou a criação. Alguns dizem que foi o dia, né, que significa lá do hebraico Yom, seria um dia literal, alguns defendem que seria um dia literal, de 24 horas, outro que Moisés talvez tivesse usado a palavra dia para dividir em tópicos, dividir a criação em tópicos. No primeiro dia, o primeiro tópico ele fez isso, o segundo isso, e outros ainda defendem que é um dia geológico, ou o processo inteiro, que seria o Yom Yahvé,
uma expressão grega, hebraica também, que seria o dia do Senhor. Ou seja, Deus usou o tempo que ele precisava para criar cada coisa que ele criou. Talvez o primeiro dia ele usou tantos dias, talvez no segundo tantas eras, para você entender melhor, se aprofundar e buscar e ver quais são as linhas que nós temos. Voltando aqui, e o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza, morrerás. Ele coloca o homem no jardim e ele dá ao homem uma ordem, mas nós não vamos ver hoje, vamos ver na próxima aula, tá certo? Não perca a aula, estude, busque, se aprofunde e lembre que nessa aula nós vimos que Deus criou o mundo com um objetivo, que foi de se relacionar com o homem. O objetivo final foi quando ele criou o homem e, como nós vimos lá no início, ele viu que era muito bom. Toda a criação foi boa. Quando ele cria o homem, quando ele cria a mulher, quando ele cria a humanidade, ele vê que é muito bom. E talvez nós não entendemos o sentido da vida, talvez muitas vezes nos perguntamos qual é o sentido da vida, e aqui está o sentido da nossa vida. Relacionar com Deus, o relacionamento com Deus. A criação de Deus foi para que colocar o homem aqui, nos colocar aqui e se relacionar com o homem, se relacionar comigo e com você. A nossa vida tem sentido. Só para finalizar, indico o canal da igreja no YouTube, IBZS, IB Zona Sul, obrigado, IB Zona Sul, lá no YouTube. Tem 3 vídeos que é do Marcos Eberlin. Vídeos do Marcos Eberlin. Temos lá o vídeo do Marcos Eberlin. Ele traz a proposta do design inteligente e ele vai explicar muito bem. É muito bom para você começar o seu estudo aí por esses 3 vídeos. Ele tá dividido em 3 vídeos lá. O primeiro, abandonando Darwin e seguindo os dados, as assinaturas de Deus no universo e as assinaturas de Deus na vida. E essas foram as referências usadas para preparar essa aula. A Cristã Evangélica, né? Gênesis, o livro dos começos, que é a revista, e esses 3 outros livros aí que nós utilizamos. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima aula.